Hora de debate aqui na Rede Jovem Pan Paraná. A gente já está aqui com os deputados do PSD e do PT para um debate sobre o futuro desse ano que promete ser quente. Então, pelo governo, está aqui o Sem Bacri, que é o líder do governo na Assembleia do PSD. E pela oposição está aqui o professor Lemos, deputado do PT, também um dos principais nomes da oposição. Desde já eu agradeço aqui a atenção dispensada aos ouvintes da Rede Jovem Pan em todo o Paraná. Eu começo, deputados, com um assunto que está em voga, que é o pedágio, né? O pedágio, que é um assunto que há muito tempo preocupa os paranaenses, e agora nós temos um embate que é público, né? Entre o governador Ratinho Júnior e o PT, né? Na semana passada o governador esteve em Brasília, chegou a falar com o ministro da infraestrutura, agora trocaram os ministérios, ministros dos transportes, Renan Filho, né? Saiu de lá anunciando que tinha um acordo. E aí, horas depois, a deputada Gleisi Hoffmann, que é presidente nacional do PT, tuitou dizendo que não há acordo nenhum, é mentira. Aí a bancada do PT na Assembleia chegou a falar que vai ter pedágio Playboy e não pedágio caipira do Ratinho, ou que quer o pedágio caipira e não o Playboy do Ratinho. Então é uma confusão generalizada. Começar pelo Bacri, que representa o governo. Como é que está essa discussão e o que tem que ser feito para que os problemas sejam resolvidos acima das questões políticas? Quero cumprimentar a Mark, você, a Manuela, toda a equipe, cumprimentar o líder da oposição, o deputado professor Lemos. Em primeiro lugar, é despolitizar o assunto, na minha opinião. Não temos, a eleição já acabou. Temos que pensar com uma consciência voltada ao povo do Paraná. É preciso dizer que algumas coisas já são concretas. A primeira delas, nós já delegamos as rodovias estaduais para o governo federal. Isso já é fato. Com a premissa e com a promessa também de que nós teríamos um pedágio com obras e um pedágio barato na Bolsa de Valores, para tirar qualquer possibilidade que se sabe que sempre existe dos grandes grupos se juntarem e formarem cartel para que o povo do Paraná saia perdendo. Esse é o desejo do governador Ratinho Júnior. Porque não adianta ele sempre diz, não adianta você ter só o pedágio e você não ter obras. Então foi esse o fato que nós colocamos, esse é o desejo do governador. Agora, ele foi ratificar essa questão com o governo federal e é óbvio que ele tem que procurar o ministro. E quando ele esteve com o ministro demonstrou uma boa vontade em relação a isso. Quanto aos demais fatos que você citou, eu não sei, eu não posso entrar nos pormenores do que aconteceu, se houve aí algum tipo de resistência por parte da bancada federal do PT, mas assim, o que eu posso dizer para você? Nós temos que ter diálogo, nós temos que construir, não adianta. Se nós ficar nessa puxa daqui, puxa de lá, não vamos chegar a lugar nenhum. O povo do Paraná não vai sair ganhando. O PT ganhou o governo nacional, é eles que estão governando. Aqui nós temos o governo do PSD. Então tem que ter um entendimento de que nós temos que fazer o que é melhor para o Paraná. E na minha modesta opinião, o melhor para o Paraná é ter um pedágio barato, dentro das possibilidades, e com obras. Também não adianta só ter pedágio e não ter obra, gente. Sem obra não adianta ficar cortando o mato e daí não faz pedágio, então revoga a delegação e acabou. Então, na minha opinião, a palavra-chave, diálogo, e a outra, despolitização do assunto. Deputado Lemos do PT, o seu colega de bancada, Orisco Fiorato, chegou a falar que o Ratinho mentiu anunciando esse acordo e na campanha o Lula prometeu pedágio a R$5, que segundo especialistas não dariam para fazer essas obras que o governador quer. Qual que é a sua opinião sobre o assunto, deputado? Bom dia. Bom dia, Mark. Bom dia, Manuela. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Jovem Pan. Quero cumprimentar também o líder do governo, o deputado Sem Bacri, cumprimentar os ouvintes que acompanham esse debate, dizer que o pedágio no Paraná, ele deixou um saldo muito negativo. Foram 24 anos de um pedágio muito caro, um dos mais caros do mundo, e não concluiu as obras contratadas para aquele período. Por isso a população está atenta e nós estamos representando a nossa população lá na Assembleia. Nós precisamos cuidar para que o novo pedágio seja de fato um pedágio justo e com obras, evidentemente, para serem executadas dentro do prazo contratado. Não podemos ter um pedágio como tivemos, porque isto tira a competitividade do Estado do Paraná, da nossa economia. Afugenta, por exemplo, a empregos
porque na medida que o pedágio fica caro, a produção fica mais cara, o custo Paraná fica maior e perdemos todos nós. Então, evidentemente que nós precisamos tratar com muita responsabilidade. Não temos que ficar como se estivéssemos no palanque fazendo campanha. Não é momento de campanha. O deputado Sembach tem razão, nós precisamos sentar todos nós. E, aliás, o PSD faz parte do governo. O governo não é do PT, governo nacional. São 16 partidos, inclusive a União Brasil, que estava na oposição, está no governo. Então, vários partidos que participaram da oposição, inclusive na campanha, hoje integram o governo. Então, é um governo de coalizão, um governo de pacificação e de construção de políticas públicas importantes. E aí, no caso do transporte, nós precisamos cuidar para que não tenhamos nunca mais no Paraná pedágios que nós apelidamos de roubo, porque não foi pedágio, foi um assalto à população durante 24 anos, isso não pode se repetir. Então, nós temos na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar, que eu faço parte, que o deputado Sembach faz parte. Nós podemos e devemos dar nossa contribuição para que o novo pedágio seja de fato um pedágio justo. Deputado, mas segundo especialistas, com cincão não dá para fazer a obra e a manutenção. Como é que o PT vai então equilibrar essa balança do preço e das obras? É preciso fazer cálculos, é preciso verificar, por exemplo, como que de Curitiba a São Paulo é menos que R$5. E é duplicada, tem... Mas é que a estrada já existia, né, deputado? Aqui nós temos que duplicar vários trechos, a 277, por exemplo, entre Cascavel, que o senhor conhece bem, em Curitiba. Veja, mas nós temos trechos que são duplicados também. Então há que se chegar a um cálculo justo, porque as empresas que são pedagiadoras, evidentemente que não podem operar com déficit e ainda tem que oferir um percentual de lucro, que não pode ser exorbitante como foi no pedágio passado. Então é preciso chegar no equilíbrio e teremos então um pedágio que seja justo, que não explore, que não tire a competitividade da economia do Paraná. Só para trazer o dado aí, Mark, deputados, para a nossa audiência, são 3.300 quilômetros nas rodovias do Anel da Integração e 1.700 que precisam ser ainda duplicados. Mas mudando de assunto agora, trazer para a pauta um item que acabou sendo comum desse novo mandato de Ratinho Júnior e também do novo governo do presidente Lula. Queria que vocês falassem sobre como estes políticos mexeram na estrutura da máquina pública. Lula agora tem 37 ministérios, 14 a mais do que o seu antecessor, e Ratinho Júnior também começou o ano aumentando aí em 9 o número de secretarias. Agora eu vou começar com o professor Lemos. Queria que o senhor falasse então sobre esse inchaço da máquina pública estadual e também se o senhor considera que o aumento dos ministérios lá em Brasília acabou abrindo aí esse precedente para acontecer o mesmo nos estados. Veja, são ministérios importantes que foram criados. Alguns foram recriados porque já existiam. Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. É um ministério importante. Ele foi, então, novamente instituído. Nós sabemos da importância da agricultura familiar para o Brasil. E tem que ter políticas públicas para esse segmento, que produz mais de 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. A exemplo deste ministério, outros ministérios foram criados. E isto é importante. Evidentemente que os estados e municípios fazem a correspondência. Porque na hora que você tem uma secretaria aqui, que também dialoga com este ministério, você tem também políticas públicas no âmbito do estado para recepcionar as políticas emanadas do governo central. Então essa sintonia ela é importante. Agora, foi reduzido o número de ministérios logo após o golpe que tirou Dilma e foi reduzido também políticas públicas.
Então, ao retornar, nós entendemos que retornará também as políticas públicas para estes segmentos que são importantes. E aí nós temos ministérios novos, como por exemplo ministérios dos povos originários, dos povos indígenas. Nós sabemos a importância que tem cuidar dos indígenas no Brasil. Então, uma política pública importante. E nós temos outras, além dos ministérios que já existiam, que continuam, temos secretarias importantes dentro desses ministérios. Vamos pegar, por exemplo, o Ministério do Trabalho. Hoje tem a Secretaria Nacional da Economia Solidária, que não existia antes. A economia solidária é muito importante. E aqui no Paraná nós temos um trabalho importante no Estado que dialoga com esta população que não tem emprego formal e que vive, a sua renda advém da economia solidária. Então, não significa que ter um maior número de ministérios ou um maior número de secretarias, você tem uma despesa maior. Isso ficou comprovado, que durante governos com poucos ministérios, o gasto com a máquina pública e a chamada gasto de custeio ficou maior do que quando se tinha mais ministérios. Então, você tem que cuidar bem do dinheiro público. Você não pode, evidentemente, ter poucos ministérios e gastar mais do que quando você tem mais ministérios. Você também não pode ter mais ministérios e gastar mais. Então é preciso cuidar, ter equilíbrio, e eu estou certo de que este cuidado o governo Lula terá. Passando agora para o deputado Hussein Bacri, a grande crítica para o Ratinho foi que no primeiro mandato ele assumiu diminuindo bastante a máquina pública e agora retornou a praticamente o mesmo número de pastas que tinha antes. Você concorda também com a necessidade desse inchaço agora? Eu vou te explicar o porquê, né? Foi ótimo que você tocou nesse assunto. Em primeiro lugar, cada momento da administração em que você vai conhecendo, você vai vendo a necessidade. Vou te dar um exemplo. A Secretaria de Esportes, ela estava escondida dentro da educação. A educação tomou todo o tempo, todo o orçamento, e o Paraná não conseguiu fazer uma política a contento que o governador queria. A Secretaria de Justiça, ela estava acumulando a justiça, a família e ainda a mulher. Então o governador entendeu que esses assuntos têm uma importância relevante e fez esse desmembramento. O turismo era um guarda-chuva da Secretaria de Meio Ambiente. Então o governador entendeu que era preciso dar uma visibilidade maior a esses temas nesse segundo mandato, e deu essa condição de termos novas secretarias importantes. Então esse foi o motivo. No primeiro mandato, o governador foi conhecendo essas necessidades e entendeu essa questão importante da manutenção, aliás, da criação dessas novas secretarias. Todas elas importantes. Tem a indústria e comércio, enfim, se você parar para pensar, são secretarias importantíssimas que precisavam dessa determinação do governador. Então, portanto, o professor Lemos do PT, o Hussein Bacri do PSD, debate sobre o início do ano legislativo. Nós temos um cenário bastante interessante aqui no Paraná. O PSD saiu com a maior força política do Estado, uma bancada numerosa. O PT também cresceu muito, né? Quase dobrou sua bancada, tem nomes novos ali como Ana Júlia, Renato Freitas. O PSD tem a Márcio Sulac, que também tem novos nomes. Agora, como é que vai ficar essa discussão dentro do plenário, já que são posições antagônicas? Por mais, o professor Lemos reforçou aqui que o PSD faz parte nacionalmente do governo PT, Ratinho Júnior já disse na imprensa nacional, inclusive, que é oposição ao governo Lula, inclusive com vias de, quem sabe, inclusive aspirar a sair presidente na próxima eleição. Como é que vai ficar essa relação, começar pelo Bacri, de oposição e situação? Vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso entender que a oposição ela é importante, ela é necessária, ela ajuda no contexto legislativo. Eu não estou fazendo aqui um discurso demagógico, o Lemos sabe disso. Eu nunca tripudiei em cima da oposição e das minorias. Sempre procurei respeitar, dar voz, responder, porque muitas vezes da oposição você recebe sugestões, críticas que ajudam a construir. Então nós sempre tivemos uma boa relação com a oposição. Espero que continue essa boa relação. É óbvio, eles fazendo o papel deles, dentro do contexto deles, isso tem que ser respeitado, mas é preciso ter equilíbrio, respeito.
e nós temos aqui no Paraná. E por parte da oposição, enquanto eu estive líder do governo, a recíproca foi verdadeira. E, inclusive, pudemos avançar em alguns temas, construir, dar voz à oposição. Mas assim, sempre, repito, respeitando, cada qual tem a sua área de atuação. Então eu não vejo como problema. Nós temos hoje, num levantamento prévio, eu quero te adiantar que nós temos já assegurados da bancada de situação 42 deputados, já declararam esse apoio. Nós temos 10 de oposição e temos 2 que se declararam independentes, e com esse número nós fechamos os 54 deputados, e esse é o desenho, a princípio é o desenho da Assembleia, podendo ter uma modificação para cá ou outra para lá. Então assim, vejo num contexto tranquilo. Existe um regimento interno, Mark e Manuela, que prevê que pelo número das bancadas você tenha assento nas comissões. Então nós vamos ter um debate tranquilo. O PT, por exemplo, vai ter um bom número dentro da CCJ, nós com 16 deputados vamos ter um ótimo número, enfim, mas cada qual vai estar representado e nós vamos ter boas discussões no âmbito das comissões da Assembleia. Vejo com bastante otimismo essa relação republicana. Deputado, eu vou colocar a lenha na fogueira aqui, porque por mais, por exemplo, que a Assembleia já tenha decidido sobre a venda da Copel, o PT é radicalmente contra e já avisou, inclusive, que vai batalhar contra isso. Como é que o senhor se posiciona? Nós não concordamos com a venda da Copel. Votamos contra e estamos fazendo gestões junto aos órgãos competentes para que a Copel não seja de fato vendida. O governador ele tem dito que não está privatizando a Copel, mas na verdade está, porque dos 69,3% que a Copel tem de ações preferenciais, que é aquelas que dão direito a voto, reduz para 10%. Então 90% fica na mão da iniciativa privada. Então o poder público com 10%, evidentemente que perde força e não vai ter mais não vai fazer mais a gestão da companhia. Dos 31% das ações são preferenciais, reduz para 15%. Também perde nesse quesito. Entendemos que a Copel ela é uma empresa importante, estratégica para o desenvolvimento do Estado e que tem dado muito lucro. Ela não teríamos necessidade de abrir mão desta empresa importante. Então nós vamos, como oposição, fazer gestões para que a Copel continue sobre o domínio público. Porque os governos passam e a população continua e o Estado do Paraná, no nosso entendimento, precisa conservar a Copel como empresa pública. Assim como a Compagás, que é uma empresa que foi anunciada também pelo governo de que deva ser privatizada. Não concordamos. Nós queremos que continue sob o domínio público. Deputado Bacri, é privatização ou não e tem que vender ou não? Veja, eu não participei desse processo da Copel porque eu era suplente no mandato passado, né? E naquele momento não estava dentro da Assembleia, não entrei a fundo nesse debate. Mas evidentemente que existe uma concorrência muito forte, existem alguns setores que precisam entender que nós temos que partir para a privatização, senão a cada momento nós vamos perder força, perder valor no mercado e nós vamos caminhar para um processo muito ruim. Eu entendo perfeitamente esse processo. Deputado, vou passar aqui para o professor Lemos. Com essa composição que o Hussenbach trouxe, né, mais de 40 deputados aí já afirmando que estão a favor do governo e temos cerca de 10 deputados afirmando que são da oposição. É possível a gente continuar com votações de forma harmônica com essa nova composição? O que você considera que tanto quem está ali na situação e quem é da oposição tem em comum para essa nova legislatura? A harmonia a gente precisa conservar. Não dá para extrapolar do campo das ideias. Então a gente faz oposição de ideias, né? E não faz oposição a pessoas. Então nós continuaremos fazendo oposição com responsabilidade, apresentando propostas que são importantes para o Paraná. Nós da oposição, nesse último período,
conseguimos aprovar leis importantes, e aprovamos leis de autoria da oposição e aprovamos leis de autoria dos deputados da base do governo. E também votamos a favor de leis importantes que o próprio governador encaminhou para a Assembleia. Alguns projetos, aí tem discussão, tem divergência e votamos contra. Então nós sempre cuidamos de respeitar os demais deputados e não fazemos um debate no campo pessoal, fazemos sempre no campo das ideias. Eu tenho projetos que escrevi junto com o deputado Sembacre. Eu era o líder da oposição, ele era o líder do governo e nós construímos projetos importantes, leis importantes no estado do Paraná. E temos um projeto em comum que vamos votar logo no começo do ano, que é a criação da política estadual da produção agroecológica, da produção orgânica, para contribuir com a produção de alimentos limpos, sem agrotóxicos. Então, é um projeto que eu sou autor e a parceria com o deputado Sembacre. Então, nós divergimos sim naquilo que entendemos que não pode ser aprovado, mas convergimos em muitos projetos, né, projetos que são importantes para o nosso estado. Nós já tivemos um momento difícil lá, viu? Se você não ouvir, tu vai achar que é só flores, não. Claro que tem, nós tivemos algumas votações lá, Mike, a votação da Previdência, nós tivemos, que foi pesada, né? Mas assim, sempre é preciso dizer, sem ofensas, sem entrar no campo pessoal. Então isso é importante, nós mantemos dentro do parlamento essa relação. É isso, eu ia perguntar já para o deputado Sembacre qual que é a sua expectativa aí para esse ano. Olha, eu estou muito animado. Nas conversas que eu tive com o governador, nas conversas que eu tive com a futura mesa da Assembleia, é preciso reconhecer que com o Traiano, agora com o Cury e o Romanelli antes... Deixa eu aproveitar aqui, perdão, deputado, cortar o senhor, mas só para não perder o gancho, perguntar para os dois. Traiano é o próximo presidente? Não tem a menor dúvida. O Traiano, ele desfruta do respeito de todos os colegas. Não é à toa que alguém chega nessa condição. Por quê? Ele é um homem de palavra. Isso é fundamental na política. Você lidar com uma pessoa que aquilo que ela conversa com você, ela cumpre. O Cury é da mesma forma. O Cury é um menino fantástico, tem um futuro político enorme, mas ele age da mesma forma. Romanelli, que sai agora, foi um ótimo primeiro secretário, mas de qualquer forma, nós temos essa mesa agora, é unanimidade na minha opinião, salvo um voto, outro que possa, né? E nós vamos ter agora a definição nos próximos dias. Veja, eu vejo com muito otimismo, Mark, esse próximo mandato. Estou vendo com muito otimismo. Eu acho que nós temos essas rusgas aí que ainda persistem na relação nossa com o governo federal, elas vão se dissipar. Naturalmente elas vão se dissipar, porque é importante para nós e é importante para o governo federal. O estado que tem a importância do Paraná, quinto agora, porque nós éramos sexto, quinto no contexto da economia brasileira, né? A quantidade de deputados federais que nós temos, senadores, eu acho que vai vingar o bom relacionamento, o diálogo, né? Além do que nós temos assuntos importantes para serem tratados, nós temos a Itaipu para ser resolvido, conforme vocês falaram agora, temos investimentos estratégicos para serem feitos no Paraná, e vejo que nós teremos um ano bom na Assembleia. Essa Assembleia que vai ser boa de lidar, né? Eu vejo com tranquilidade. O pessoal pergunta, mas vai ter uns nomes novos no PT, mas não sei o quê. Digo, não, mas eu acho que vai ser tranquilo. Eu acho que nós vamos ter diálogo, Lemos. Vamos ter construção, vamos ter conversa, né? Então, assim, eu vejo com bastante otimismo esses próximos 4 anos do governo Ratinho Júnior. Deputado, a oposição então não deve lançar candidato à presidência, o Traiano é candidato único mesmo, com o apoio do PT. Nós não temos número suficiente de deputados para apresentar uma chapa. Então, portanto, deve ser chapa única, disputando a presidência, a direção da Assembleia. O PT está nessa construção? Participa, vai estar na mesa. Só a expectativa para esse ano, então? Nós queremos que este ano e os outros 3 também, né, que são 4 anos de mandato aí do governo do estado, do governo federal e nossos também como deputados, que sejam 4 anos muito produtivos, muito de construção, de parceria,
dos municípios e dos estados, e no caso do Paraná e os municípios do Paraná, com o governo federal. Nas várias políticas, né? Na educação, por exemplo. Nós temos um ministro agora, cujo estado, que é o Ceará, das 100 escolas de melhor IDEB na educação fundamental, 87 são do Ceará. Então ele vem com uma vontade muito grande de fazer parcerias com os estados e com os municípios para a gente avançar na educação. Aí nós temos outros ministros com a mesma disposição. Então nós precisamos investir na saúde, investir na educação, na segurança pública, na agricultura, especialmente a agricultura familiar, na industrialização. O Paraná precisa avançar, e aí precisa de infraestrutura. E aí entra também o debate das rodovias novas que nós precisamos construir, além de conservar a que temos. Nós ainda temos municípios como o Dr. Ulisses que não tem pavimentação asfáltica para acessá-lo. Mas nós temos necessidade, por exemplo, de ferrovias. As nossas ferrovias são insuficientes. Então nós precisamos nos próximos 4 anos, dar conta de demandas que são importantíssimas para o nosso estado e para o nosso país. E aí faremos isto, no caso do Paraná, aqui enquanto deputados da oposição, fazendo a oposição que sempre fizemos de modo responsável, construindo bons projetos para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Até aqui tudo tranquilo, Manu. Vamos ver como é que vai se dar o debate lá no plenário, na Assembleia. As sessões retornam na semana que vem, né? Exatamente. Na quarta-feira é posse. Isso. Dia 1º é posse. Da nova legislatura. Da nova legislatura, daí depois, na outra semana, inicia os trabalhos de votações, comissões, aí vem toda aquela questão importante, decisiva, né? Agora, a pergunta de agora. Quem será o presidente do CCJ? Olha... O deputado ficou assustado com a pergunta. Não, a pergunta é boa. A informação que eu tenho nesse momento, que é o deputado Romanelli. A informação eu acho a informação que eu tenho também. É essa, né? Mas a volta do Nelson Justus agora não pode atrapalhar essa construção? A informação que eu tenho, eu volto a falar, é que esse acordo, essa construção, tinha sido feita já antes da decisão da volta do Nelson Justus, que foi dada em função do Mauro Moraes assumir a secretaria. E acho que, voltando a falar do Traiano, acho que ele já deu a palavra e acho que já está dado. É isso. Quero agradecer muito os deputados que aqui vieram pela atenção com os ouvintes de Jovem Pan em todo o Paraná, o professor Lemos do PT, o Sembacri do PSD. Você pode rever essa entrevista a hora que você quiser. Ela fica disponível lá no nosso canal no YouTube, o Jovem Pan Grupo RIC. Deputado Lemos, obrigado. Eu quero também agradecer a todo o Paraná pelo apoio importantíssimo que nos levou novamente para um novo mandato. Foram 119.915 votos recebidos em todos os 399 municípios do Paraná. Então, minha gratidão e o convite para a nossa posse popular, que nós fazemos sempre. Então, vamos ter a posse às 14 horas na Assembleia e às 18 horas no auditório da APP Sindicato. Faremos então a nossa posse popular com a primeira plenária do mandato. Fica então o convite para a nossa população comparecer e ajudar a gente a fazer esse mandato ser uma ferramenta boa a favor do Paraná. Deputado Hussein, obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, parabenizar vocês pela repercussão no estado do Paraná inteiro, me colocar à disposição. Não é só na hora boa, qualquer momento, quando o pau estiver pegando lá, pode me chamar aqui. Vamos chamar, deputado, tenha certeza. É meu papel e eu estarei à disposição. Forte abraço e obrigado a todos.